Etimologicamente, a palavra paradoxo significa contrário à opinião. Contrário, doxa, opinião. Seria contrário à opinião comum. Dentre as várias argumentações ou os vários tipos de paradoxos, nós temos o paradoxo lógico, o paradoxo moral e o paradoxo psicológico. E também podem existir outros, mas a gente não quer falar sobre esses aqui. O fato é que quando nós olhamos para as escrituras, nós percebemos vários paradoxos. E isso é totalmente natural, porque as escrituras falam acerca de uma cultura principal, primária, do próprio reino de Deus. E nós podemos citar alguns paradoxos bíblicos com muita facilidade. Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela fé, sem as obras, mas a palavra de Deus diz que nós somos salvos para as obras. A palavra de Deus nos diz que somos santos, devemos viver como os santos, ao mesmo tempo que a palavra nos remete ao estado de pecadores. Segundo 1 Coríntios, capítulo de número 15, vivemos em um corpo corruptível e ainda somos tentados pelo pecado. E segundo João, na sua primeira epístola, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com vários argumentos paradoxais, contrários à opinião comum, no Sermão do Monte, ele diz que nós precisamos entregar a túnica para quem nos pede a capa, entregar o outro lado da face para quem nos bate em um lado. Devemos caminhar 2 milhas para aquele que nos convida a caminhar uma. São vários paradoxos, várias contrariedades a esse sistema ou a essa cultura mundana. Quer ver outro paradoxo? Em João capítulo 3, versículo de número 16, nos é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em 1 João, o apóstolo diz que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Em um texto, João diz que Deus amou o mundo, e no outro texto, João diz que nós não devemos amar o mundo. Nos deparamos com esses paradoxos e percebemos quão especial é a vida do reino. Por exemplo, qual é a opinião comum acerca do sucesso? Bem, a opinião comum acerca do sucesso é que você deve ser visto, é de que você deve ser relevante, é de que você deve ser talvez o primeiro, é de que você deve ser percebido, é de que você deve ser o grande, é de que você deve ser o Senhor. Mas qual é o padrão cultural do reino? Jesus, ele nos diz totalmente o oposto deste padrão de sucesso mundano. Ele diz que aquele que quiser ser o primeiro deve ser o último. Marcos capítulo 9, versículo de número 35. Ele diz que aquele que quiser ser o maior deve ser como o menor, e aquele que governa como aquele que serve. Lucas capítulo de número 22. O apóstolo Paulo nos diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Que coisa interessante, você parece que vive quando morre e morre quando vive para você mesmo. Não nos esqueçamos daquilo que disse o nosso Senhor. Aquele que preservar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. E por que esses paradoxos são tão importantes para nós? Esses paradoxos, eles são importantes porque eles são um reflexo da maior manifestação paradoxal que já existiu na face da Terra. E a maior manifestação paradoxal que já existiu na face da Terra foi a vida, o ministério, o sofrer de Jesus Cristo. Através de 3 características do ministério de Jesus, eu quero mostrar para você como os paradoxos que nós devemos viver não se comparam ao paradoxo da vida de Cristo. Número 1, Cristo, ele é o dono de tudo, mas se fez limitado a tudo, encarnando em um corpo humano, encarnando em uma carne semelhante à nossa, encarnando e vivendo como homem. Em segundo lugar, Cristo é Senhor de tudo, mas veio para servir a todos. Estão lembrados da passagem onde ele lava os pés dos discípulos e ele diz, bem, se eu sendo o Senhor lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Em outras palavras, ele estava dizendo, se eu servi a vocês, vocês devem servir uns aos outros. Nada é mais paradoxal do que a realeza se rebaixar ao nível de escravo, porque quem lavava os pés dos seus senhores no tempo antigo eram os escravos. A realeza se rebaixar ao nível de escravo para lavar os pés dos seus irmãos, dos seus discípulos, dos seus servos. E em terceiro e último lugar, Cristo Jesus é o autor da vida. Em João capítulo de número 1, o evangelista disse, nele estava a vida. Cristo é o autor da vida. E mesmo assim, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que nós, através da nossa fé nele, pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se você talvez se espanta com qualquer paradoxo bíblico, quando a Bíblia chama você a amar o seu inimigo,
a orar por aquele que está lhe perseguindo, olhe para Jesus e veja que o maior paradoxo está em Cristo, onde aquele que é tudo se fez menor, onde aquele que é autor se fez limitado, onde aquele que é dono se fez servo, onde aquele que é senhor se fez criado, onde aquele que é imortal se tornou mortal na carne para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Creia em Jesus, acredite nele e seja salvo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo abençoou a sua vida, que você possa compartilhar com a maior quantidade de amigos que você tem e que esse canal esteja abençoando a sua vida e possa abençoar a vida de outras pessoas. Que você se inscreva, que você aperte o sininho para que todas as vezes que tivermos um novo vídeo, o YouTube possa lhe mostrar. E se possível, comente, porque assim o YouTube vai entender que esse canal é importante e ele vai cada vez mais compartilhando este meio de comunicação, este meio de abençoar as pessoas para mais pessoas ainda. Deus abençoe você.